25 de novembro de 2013. Jogando com a camisa 10, Rogério Ceni supera a marca de Pelé, mas São Paulo fica no empate com o Botafogo no Morumbi. Em ritmo de final de temporada, o Corinthians perde do Flamengo no Maracanã. Gol de Thiago Ribeiro garante vitória do Santos e complica a vida do Fluminense, que não consegue se afastar da zona de rebaixamento. De virada, o Palmeiras goleia o Ceará e recebe a taça da conquista da Série B. São Bernardo vence a Copa Paulista e conquista uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Tem também um show de gols pelo Brasil e no mundo. E ainda, Sebastian Vettel bate mais 2 recordes e fatura o GP Brasil de Fórmula 1. Na despedida da Ferrari, Felipe Massa chega em 7º. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já já. Olá, boa noite, boa semana para você. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que prestou mais uma homenagem ao mito Rogério Ceni. Ontem, o maior ídolo da história tricolor conseguiu mais uma marca histórica. Completou o jogo 1117 pelo clube, ultrapassando o recorde de Pelé com a camisa do Santos. Já com a bola rolando, a festa foi bem mais contida e o torcedor que compareceu ao Morumbi teve que se contentar com o empate diante do Botafogo em 1-1. Veja os gols. Lá vai o Douglas, cobrou a cabeçada e gol! Aloísio, boi bandido. São 3 minutos e 15, 3 e 15. Já botou na rede Aloísio. 1-0 São Paulo. Vai valendo a jogada agora. Botafogo encheu a área do São Paulo de jogadores. Sidolfo levantou. O Rogério vai lá, acompanha, a bola passou e gol. Gol! Botafogo! 1 para o Clube da Estrela Solitária, 1 para o São Paulo. Ganso, que bola, hein? Olha aí, atenção, aí está o Douglas, a bola volta, fica para o Ganso, vai caminhando dentro da área, vai chutar, não deu ainda, faz mais uma finta curta, administra no meio das pernas do adversário, chutou e é gol! Poderia ter sido um golaço de Paulo Henrique Ganso, mas a bola saiu a escanteio apenas. São Paulo 1, Botafogo 1. Daqui até quarta-feira, para que se faça essa diferença de 3 gols, você tem 2 dias, né, para o jogo, para trabalhar. O que poderá ser feito para que o São Paulo alcance esse objetivo? Bom, primeiro vamos voltar então a 2 meses atrás, né? Há 2 meses atrás, aqui no São Paulo, não se falava nem na Sul-Americana, né? Não existia a Sul-Americana, porque a gente estava praticamente na 2ª divisão, a verdade é essa, né? Que é para ser um terrível para o time, em todo sentido, né? Econômico, moral, a torcida não aguentava mais de gozações, essa toda coisa que existe no futebol. Então a gente tem que saber de onde que nós viemos. E nós viemos muito mal. Então na Sul-Americana foi uma coisa que foi acontecendo pelos resultados brasileiros, o pessoal comprou a ideia e nós estamos aí, né, chegamos, né, numa situação até boa, mas fomos envolvidos, a ponte foi melhor, né, e é difícil, mas não é impossível quarta-feira. Agora, as pessoas têm que entender que a gente veio de um momento muito ruim até chegar onde que nós estamos. Então tem que se entender muito isso. Qualquer um dos 2 times poderia ter vencido a partida. São Paulo criou, nós criamos, nós lamentamos as oportunidades que perdemos já no fim do jogo. Eu acho que pelo que as 2 equipes renderam, o resultado foi justo e é importante ressaltar que nós ainda temos
uma possibilidade muito boa. Nós temos 2 jogos. No final da partida a equipe cresceu. E isso nos deixa otimista com relação ao que nós ainda temos pela frente. Santos e Palmeiras te procuraram? Eu recebi muitas ligações, mas de empresários. Isso eu considero especulações, não levo muito a sério, porque os dirigentes dos clubes falam português como eu. Se eles quiserem fazer um contato comigo, é muito fácil descobrir meu telefone. Em todos os clubes eu tenho pessoas conhecidas. E dirigente nenhum me procurou. Então, eu não posso considerar isso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Oswaldo Oliveira se valorizou muito nesse campeonato brasileiro, porque o Botafogo, apesar da perda de alguns jogadores, se manteve ali na briga, ainda sonha com a Libertadores da América, faltam 2 rodadas e tem condições de beliscar essa vaga. Todos correm risco. O Grêmio, o Atlético Paranaense, a gente vai falar daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva, o Goiás e o Botafogo. São 4 aí brigando por 3 ou 2 vagas, tudo vai depender da Copa Sul-Americana, na qual o São Paulo está inserido, e da Copa do Brasil, né, que se o Atlético Paranaense vencer, abre mais uma vaga via Campeonato Brasileiro. E se não tivermos também um campeão da Sul-Americana do Brasil, ou seja, São Paulo ou Ponte, nenhum deles ficar com o título, você também tem mais uma vaga via Campeonato Brasileiro. O São Paulo abriu o placar, dava até a entender que poderia construir uma vitória um pouco mais avantajada por ter marcado logo no começo, mas aí depois acabou cedendo o empate, Flávio. E não tem jeito, o foco está na Sul-Americana, a cabeça está na Sul-Americana. A propósito, sobre a Sul-Americana, quero falar 2 coisas. Informações que vêm de Mojimirim. Não tem ingressos sendo vendidos em Mogi, é em Campinas ou São Paulo. Isso é ponto. Segundo ponto, existe um clima de tensão muito grande, um temor de que aconteçam brigas por tudo que foi criado em torno desse jogo São Paulo e Ponte Preta. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Com relação ao jogo de ontem, 2 times, o Botafogo é bom time, né? Mais time que o São Paulo até, teve muitos problemas com o elenco é limitado, dificuldades de dinheiro que o São Paulo não tem. Então, um resultado que não incomodou o São Paulo e o Botafogo sonhava com um pouquinho mais para tentar ficar mais perto da Libertadores. Bom trabalho do Oswaldo Oliveira, nem precisa falar o trabalho do Muricy, né? Maravilhoso. Claro. E o São Paulo, concordo com você, está com a cabeça voltada para quarta-feira, jogo duro, difícil, e realmente o clima não deve estar dos mais agradáveis depois de tudo que foi criado, né? Se fosse no Moisés Lucarelli, provavelmente o clima seria mais tranquilo, seria uma coisa mais mas criou-se uma guerra desnecessariamente, no meu modo de entender. Não havia necessidade nenhuma disso. O torcedor de São Paulo terá 1.024 ingressos e os restantes serão da torcida da Ponte. Por certo, o estádio vai estar lotado rapidinho, os ingressos devem, se é que já não esgotaram, vão esgotar rapidinho. E vamos torcer para que tudo corra bem na próxima quarta-feira. E com relação às chances do São Paulo, claro que elas existem. Está muito difícil, mas o São Paulo tem competência para reverter essa situação. Bom, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é sobre o próximo compromisso do São Paulo, a semifinal da Copa Sul-Americana contra a macaquinha do Flávio Prado. A pergunta é, quem se classificará para a decisão da Copa Sul-Americana? São Paulo ou Ponte Preta? Acesse e vote, resultado no programa de quarta-feira. Celso Cardoso. Pela vantagem que criou na primeira partida, eu acho da Ponte. Os jogadores do Corinthians contam os dias para o fim da temporada. Sem grandes objetivos no Brasileirão, o Timão criou pouco durante os 90 minutos e foi derrotado pelo Flamengo no Maracanã. Veja o gol. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Corinthians e antes do jogo teve novo protesto do bom senso. Desta vez, os jogadores ficaram com os braços cruzados, sentados no chão por cerca de 1 minuto. E logo no começo da partida, Paulinho bateu forte de direita e mandou lá no ângulo. 1-0 Flamengo. Ainda na primeira etapa, Carlos Eduardo avançou pelo meio e acertou o travessão. Na volta do intervalo, o Mengão continuou melhor. Adrian tentou cruzar para Hernani, mas a bola parou nas mãos do goleiro Walter. O Corinthians chegou com perigo já no finzinho do duelo, quando Emerson Sheik quase deixou tudo igual.
mas Felipe fez uma grande defesa. Ainda deu tempo para o zagueiro Kleber quase marcar, mas não era o dia do Timão. E ficou nisso mesmo, Flamengo 1-0. Os jogadores do Corinthians não veem a hora de acabar, a gente também, porque tá horrível ver o jogo do Corinthians. Nossa senhora, é terrível, cara. Até às vezes lembra um pouco o futebol, sabe? Mas tá longe disso, meu Deus. Esses melhores momentos aí, você olha, você acha que foi jogo, né? Uma coisa horrorosa, cansativa, modorrenta. O Corinthians foi chutar a primeira bola no gol efetivamente, aos 43 do segundo tempo. Negócio terrível. O Flamengo foi um pouquinho menos ruim e mereceu a vitória. É um time que não desaprendeu a marcar. Continua com a defesa muito sólida, em contrapartida não sabe mais como criar jogada. Não foi tão sólida assim sem o Paulo André não, viu? Tava saindo errado em linha, tava demorando para se assentar. Sem o Paulo André a coisa muda, porque ele é o cara do equilíbrio, né, do sistema defensivo. Ontem foi mais ou menos. De qualquer forma, Flávio, mas ainda assim, comparando com as outras defesas, é uma boa defesa. Ainda tem isso como virtude. Agora, em contrapartida, a criação do time é algo assim lamentável. Você vê 1, 2 finalizações, muito pouco para um time que há menos de um ano foi campeão do mundo. O Flamengo também está aí envolvido na Copa do Brasil, ganhou mais uma partida, mas não fez... Se livrou da possibilidade do rebaixamento definitivamente. Serviu para isso. Em Presidente Prudente, o Santos recebeu o Fluminense. Mesmo sem ter grandes objetivos no campeonato, o Peixe venceu e colocou o tricolor carioca em situação delicada no Brasileirão. Em Presidente Prudente, o Santos venceu o Fluminense por 1-0 e afundou ainda mais o time carioca na tabela. Thiago Ribeiro fez o gol do jogo aos 19 do segundo tempo. Fluminense está aí, namorando com a segunda divisão. Aliás, Flávio, me chamou a atenção... Pensando em Mutreto outra vez, né? Que é bem a cara do Fluminense. O Curitiba está encabeçando. Curitiba, Fluminense, Vasco. E olha só, o Internacional que a gente tem no alta conta de um time bem organizado, também entra numa mutreta dessa aí. Para tirar pontos do Criciúma, da Portuguesa, da Ponte Preta... Eu, sinceramente, pensei que esses dias haviam acabado no futebol brasileiro. A CBF, por enquanto, não falou nada, mas você sabe como é que é. Disse que é uma atribuição do STJD, se os clubes se sentem prejudicados, devem procurar o STJD. Se tratando de Fluminense, tá bom ficar esperto. É uma grande mutreta. Se não tiver capacidade de ganhar dentro de campo, que caia para a segunda divisão e pague esse retorno que o Fluminense deve. Clima de... Não vejo clima para virada de mesa. Isso me parece uma coisa tão ultrapassada. Mas levando em consideração as pessoas que hoje estão na CBF... Então é bom você não acreditar tanto que não possa, sabe? A rodada deste final de semana foi marcada por um massacre do Atlético Paranaense diante do Náutico por 6-1. A Ponte Preta empatou com o Grêmio em 1-1 e só um verdadeiro milagre ou uma hecatombe, como diz o Celso, tira a macaquinha da segunda divisão. Flávio. No Paraná, o também ameaçado Curitiba ficou no 0-0 com o Internacional. Veja os gols da 36ª rodada. O Vasco da Gama recebeu o Cruzeiro e fez 1-0 logo aos 3 minutos com Thales de cabeça. Edmilson ampliou ainda na primeira etapa, aos 32 minutos, 2-0. Everton Ribeiro, de falta, descontou para o Cruzeiro no segundo tempo. E ficou nisso, Vasco 2, Cruzeiro 1. O Criciúma recebeu Vitória. O Wellington Paulista de pênalti abriu o placar, 1-0 Criciúma. Dinei empatou no segundo tempo e ficou tudo igual. Criciúma ainda ameaçado 1, Vitória mais longe do G4 também 1. O Atlético Mineiro goleou o Goiás. Fernandinho fez o primeiro de cabeça. Diego Tardelli marcou o segundo 10 minutos depois, aos 33 minutos. No finalzinho da primeira etapa, Amaral descontou para o Goiás. Mas Diego Tardelli, inspirado, no segundo tempo voltou a marcar mais 2 vezes. Fez aos 21 e aos 27. Atlético Mineiro 4, Goiás 1. Você come nuggets? A Ponte, em casa, saiu na frente do Grêmio. Adailton fez 1-0. Mas o chileno Vargas empatou o jogo, complicando a vida da macaca. Ponte Preta 1, Grêmio também 1. O Atlético Paranaense nem tomou conhecimento do rebaixado Náutico. Zezinho de cabeça fez 1-0. Paulo Baier ampliou aos 26, 1 minuto depois, 2-0. Thiago Real descontou para o Náutico no primeiro minuto do segundo tempo. Mas Felipe aos 7. Ederson de pênalti aos 14. Mais uma vez Felipe aos 17.
e Kleberson aos 26 deram números finais à partida. Atlético Paranaense meia dúzia, Náutico 1. O Bahia derrotou a Portuguesa, gol de Fernandão, e respira um pouco mais aliviado no Campeonato Brasileiro. A Lusa segue ameaçada. Bom, e no final de semana, tem o negócio do Júlio Batista, né, que foi... Para mim, aquela falinha lá, faz o terceiro gol, para mim é coisa de jogo. Até porque não tem nada no jogo que confirme uma mutretagem, né, entre aspas. É claro que a gente nunca pode, né, afirmar 100%, mas pelo que eu conheço do Júlio Batista, acho muito pouco provável que tenha havido qualquer coisa com ele e com o Cris, que eu também conheço e tenho numa alta conta, de muita respeitabilidade, tanto um como o outro. Enfim, o bom senso, de novo, trabalhando nesse final de semana, a CBF continua se fazendo de besta, fazendo de conta que não tem nada a ver com a história, e os jogadores continuam fazendo o seu protesto. E os jogadores estão mostrando uma paciência muito grande, porque eles estão abusando dos jogadores. A CBF não significa nada, não presta para nada, não significa coisa nenhuma. Os jogadores que fazem o espetáculo não estão sendo respeitados e nem recebidos. Está muito claro aí que os jogadores querem o diálogo. A CBF que não sai da sua autoridade, da sua realeza e da sua nobreza. Só que a CBF esquece que ela não serve para nada e os jogadores é que fazem o espetáculo. Promete agora estudar a possibilidade de punir clubes com a perda de pontos, caso atrasem salários, direito de imagem, impostos, escrito, exatamente. E mudar o calendário. Não dá para acreditar na palavra dos caras da CBF, mas nem pensar. Né? A mudança do calendário, ela é de fundamental importância, claro. A gente já tem discutido isso há muito tempo. O nível do futebol está uma porcaria por causa do calendário, os caras não conseguem treinar. A gente fala aqui nessa mesma bancada, você no Mesa Redonda, eu não sei há quantos anos que a gente fala do calendário. A sensação que eu tenho muitas vezes está pregando no deserto. E aí quando você vê a mobilização... Tipo Moisés, aí assim. Quando a gente vê a mobilização desses jogadores dessa maneira, aí você começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Já tinha passado da hora desse movimento, mas nunca é tarde. Os jogadores são os protagonistas, são as estrelas. Sem eles, não tem espetáculo. Algo que é comum na Argentina, por exemplo, os jogadores são engajados, eles se mobilizam para um campeonato e tudo mais. Faltava isso no Brasil. Então dá gosto de ver e que eles continuem nessa luta para que realmente o futebol brasileiro possa mudar. É muito fácil falar assim, somos o país pentacampeão do mundo, somos o país do futebol, os melhores, blá, 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 blá. E um jogo atrás do outro e um nível técnico baixíssimo, fruto desse calendário esdrúxulo. Espero que se chegar à greve, depois não digo que os jogadores estão sendo radicais. Eles estão tendo até paciência demais pelo tipo de gente com que eles estão lidando. Já pensou greve? E a gente faz o que na época da greve? A gente cobre a greve. Cobre a greve. Óbvio, claro. Tem gente que vai ter prejuízo, que não está nem muito preocupado com esse movimento, não. Bom, Série B em Campo Grande, a festa para receber a taça estava pronta, mas o Palmeiras deu um susto na torcida que compareceu em peso para assistir ao jogo contra o Ceará. Só que no segundo tempo o Verdão acordou e goleou o Alvinegro. Vamos ver os gols. Em Campo Grande, enquanto a torcida do Palmeiras gritava pelo nome de Valdívia, Magno Alves limpou a zaga palmeirense e chutou no cantinho. 1-0 Ceará. O empate do Verdão veio na falha do goleiro Fernando Henrique, que saiu caçando borboleta na bola parada. Eguren, que não tinha nada a ver com isso, botou a bola para dentro. No segundo tempo, o Palmeiras atropelou. Charles de cabeça virou a partida. Allan Kardec dominou com categoria, foi avançando e na hora do drible foi derrubado na área. Pênalti que ele próprio cobrou com maestria. 3-1. O quarto do Alviverde também foi bonito. Juninho enfiou bela bola para Leandro, que com muita calma driblou Fernando Henrique e fechou o jogo. Golaço do atacante palmeirense. Após o duelo, festa para o Verdão, campeão da Série B, e taça entregue para o capitão Henrique. Série
Série B, o Sport está de volta à Série A. No sábado, fora de casa, o rubro-negro venceu o Boa Esporte por 3-2 e garantiu a vaga na elite do futebol brasileiro no ano que vem. A já classificada Chapecoense bateu em casa no Ceará por 2-1. Apesar do resultado, o Verdão do Cariri continua com chances de subir. O ABC de Natal se livrou de vez do risco de rebaixamento ao bater o Avaí por 1-0 em casa. Já o Paysandu vai para a última rodada em situação complicadíssima, já que perdeu em casa para o Bragantino por 1-0. Outra equipe que luta contra a degola é o Atlético Goianiense, que no sábado derrotou o Oeste fora de casa por 4-2. Voltando para o topo da tabela, quem vai para a última rodada dependendo das próprias forças para retornar à Série A é o Figueirense, que conquistou uma importante vitória contra o Asa neste final de semana. Veja os gols desta e de outras partidas. O Figueirense recebeu o Asa de Arapiraca e Pablo aos 23 minutos abriu o placar 1-0 Figueirense. Everton Santos, de cabeça, ampliou aos 37 do segundo tempo. Figueirense 2, Asa 0. Figueirense ainda sonha com o lugar na primeira divisão no ano que vem. O Joinville também venceu em casa, mas começou perdendo do América Mineiro. César Lucena fez 1-0. Fernando Viana empatou de cabeça. E Vitor Hugo contra definiu Joinville 2, América Mineiro 1. O Guaratinguetá recebeu o Paraná, que saiu na frente com Luizinho aos 19 minutos. Juninho deixou tudo igual. Mas Luizinho voltou a marcar no primeiro tempo aos 42 minutos, Paraná 2-1. Alex Afonso foi buscar, de cabeça, deixou tudo igual, 2-2. Mas o tal do Luizinho marcou o terceiro dele no jogo, o terceiro do Paraná, 3-2. Alex Afonso de novo marcou e deixou tudo igual, 3-3. Mas no último minuto, de cabeça, Moacir definiu o placar. Guaratinguetá 3, Paraná Clube 4. O São Caetano tomou um susto no ABC. Adriano Pardal fez 1-0 para o América de Natal. Wanderson marcou o segundo aos 11 do segundo tempo, 2-0 América. Giancarlo marcou de pênalti e diminuiu para o azulão. E Pedro Carmona deixou tudo igual aos 42 do segundo tempo. São Caetano rebaixado para a terceira divisão 2, América de Natal também 2. A Copa Paulista definiu neste final de semana o campeão da temporada 2013. Depois de muito equilíbrio e 2 empates nas 2 partidas da decisão, o São Bernardo foi mais feliz pelos pênaltis, né? E além de ganhar o título da competição, conquistou também uma vaga para a Copa do Brasil no ano que vem. Veja na reportagem de Felipe Sboril. Sábado à tarde, estádio 1º de Maio, em São Bernardo. Palco da decisão da Copa Paulista de 2013. De um lado, o Tigre, do outro, o Audax, que na próxima temporada tem uma novidade interessante. No primeiro semestre, acabou se juntando com o Grêmio Osasco, conquistando assim a vaga para a elite do Paulistão. As pessoas agora que estão vindo, que compraram o Audax, são pessoas com uma índole muito boa, que estão assim, cheias de desejo de ajudar e de crescer no futebol. A gente tem uma base que chegou a essa decisão, é achar alguns bons jogadores que se comprometam com o trabalho que a gente quer implementar para o Campeonato Paulista e trabalhar para que as coisas andem bem. A chuva não perdoou e no começo do jogo a bola foi maltratada. Começou querendo tirar o 0 do placar foi o Audax, nesse chute forte de André. Logo o São Bernardo respondeu com o cruzamento de Eduardo. O goleirão Felipe quase entregou. Depois, Favoni deu outro susto no Audax. No comecinho do segundo tempo, foi a vez de Marquinhos pressionar o Audax. De novo, Felipe estava esperto, fez a defesa. A pressão persistiu até a hora que o juizão marcou pênalti para o Tigre, que Marquinhos desperdiçou. Felipe ia se tornando o herói do jogo em mais 2 defesas espetaculares.
segurando o placar em 0-0 no tempo normal. Como a primeira partida da final terminou 1-1, o título foi definido nos pênaltis. Leandro acabou errando a última cobrança do Audax. 4-3 para o Bernot, campeão da Copa Paulista. E a vaga segurada na Copa do Brasil do ano que vem. Emoção de conquistar um título importante e também assegurar a vaga para a Copa do Brasil. Importantíssimo, pelo que a equipe jogou, demonstrou durante todo o campeonato. Fomos coroados com essa grande partida. Enfim, eu acho que muito convicto do que nós queríamos e tá aí. Ano que vem, Copa do Brasil mais um ano. Nós entramos no campeonato da Copa Paulista para ganhar a Copa Paulista. Com o trabalho de todos, não foi só de jogadores, é comissão técnica, todo mundo se empenhou para fazer esse trabalho. Fomos recompensados com esse título. Você que acompanha a Gazeta Esportiva pode falar com a gente, mandar a sua mensagem, dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @Gazesportiva, nosso canal no YouTube, youtube.com/AGazeteSportivaTV e facebook.com/GEsportivaNet. Quero mandar um beijo bem grande para o querido senhor Agenor Vieira da Silva, para a esposa dele, Dona Maria Imaculada da Silva, para o presidente do São Caetano, senhor Marcos Moraes, para a esposa dele. Eles me mandaram essa linda camisa da torcida jovem do São Caetano. Amei! Olha que bonita a camisa do São Caetano. Adorei. Ai, linda. E hoje eles avisam que acontecem os festejos da torcida Bengala Azul. O Flávio Prado vai lá no ginásio de esportes do clube do São Caetano. Bengala Azul. Seu Agenor, beijo. Ele vai montar a Bengala Azul da Ponte Preta. Vai levar lá. E nós recebemos também bombons de toda a galera. Todo mundo agradece. Muito obrigada. Eu não recebi bombom nenhum. A minha parte alguém pegou. Eu não recebi nada. Alguém pegou. E o Celso chegou mas bem obrigado do mesmo jeito. Mas não, eu não recebi bombom. A minha parte levaram. Eu nem fiquei sabendo. Olha, e o Flávio Humberto Pereira também mandou cartão de Natal. Muito obrigada, Flávio Humberto, querido. Obrigada pelo seu carinho de sempre. Tá aqui, vou guardar o cartãozinho de Natal com todo o amor do mundo. Nossa. E José Diniz Neto, você esqueceu o seu óculos, meu amor. Olha que ele tá aqui no estúdio. O José Diniz que se recuperou. Foi pro céu, não foi pro céu, mas quase foi pro céu. Ficou ali na intermediária, Jesus mandou de volta. Que bênção ter você, meu querido, conosco novamente aqui na televisão Gazeta. Muito bem, em homenagem ao Zé Diniz, aí, diretora. Ó, fiquei gata. Acabaram as votações para o Troféu Mesa Redonda. Em dezembro acontece a maior festa do futebol brasileiro. A Lux Color e a Baltec estão com a gente no Troféu Mesa Redonda desse ano. Empresas nota 10, fazendo uma festa maravilhosa para vocês aí de casa e para nós aqui, Baltec e Lux Color. Seleção brasileira, ontem a fornecedora de material esportivo da CBF lançou os uniformes que serão usados na disputa da Copa do Mundo de 2014. Dá só uma olhadinha. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. A praia de Copacabana, o mais tradicional cartão postal do Brasil, foi o cenário para o mega evento de lançamento da nova camisa da nossa seleção. O show contou com a participação musical de grandes estrelas como Ivete Sangalo, Tiaguinho, Marcelo D2, Anitta e Emicida. Mas o artista principal da festa era mesmo o novo manto amarelinho. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da favela. A camisa foi projetada com uma gola em Y, a pedido dos próprios jogadores. As grandes faixas verdes nas mangas foram bem reduzidas e o material será muito mais leve do que o das versões anteriores. O volante Luiz Gustavo, do Wolfsburg, da Alemanha, foi o modelo do novo uniforme previsto para estrear no dia 5 de março, no amistoso contra a África do Sul, em Joanesburgo. Ficou muito bonita, né? Espero que ela nos traga sorte para trazer a Copa do Mundo para o país. É um uniforme fantástico, acho que volta tem um ar moderno, ao mesmo tempo remete à camisa tradicional da seleção brasileira. O otimismo em relação ao sucesso brasileiro na Copa do Mundo também foi a marca do evento. Acho que depois da Copa das Confederações, o Brasil
volta a ser o grande favorito para vencer a Copa do Mundo. Jogou muito bem a Copa das Confederações e, na minha opinião, o Brasil é o grande favorito. Todos os jogadores vão estar mais que preparados para esse objetivo, todos sabemos o que queremos, sabemos a dificuldade também, mas o mais importante é continuar acreditando que somos capazes. Se tiver no grupo, espero poder fazer uma ótima Copa do Mundo e ser campeão. Ronaldo também revelou grande saudade da época de jogador. Eu tenho uma história fantástica com essa camisa, né? E eu tenho saudade, sim, de vestir essa camisa, porque passei os melhores momentos da minha vida jogando pela seleção brasileira e com esse sentimento patriota de estar representando meu país. Portanto, eu tenho saudade. Mas entendo e aceito completamente que não dá mais, né? A Nike, fornecedora do material esportivo da seleção, só divulgou o uniforme principal do Brasil. O número 2, predominantemente na cor azul, ainda não tem data para ser lançado. Gostei. Hoje foi a vez do técnico Felipão participar de um evento de uma das patrocinadoras da seleção brasileira. E o comandante do time canarinho revelou que já tem na cabeça boa parte dos escolhidos para disputar a Copa do Mundo no ano que vem. Ainda bem, né? Desde janeiro, quando assumiu a seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari convocou 53 jogadores. 48 deles foram a campo. E a lista dos 23 que vão disputar a Copa está praticamente definida. Não tenho dúvida, eu tenho gente a mais agora. Tá difícil. Eu tinha praticamente 20, passei, digamos, agora no final do ano tenho 25, tenho que tirar 2. Dos 25 pré-selecionados, Felipão só confirmou o nome do goleiro Júlio César. E eu volto a repetir, ele jogando ou não jogando, na minha opinião, ele é um dos melhores goleiros do Brasil e vou convocá-lo. Para os atletas que ainda sonham com uma das poucas vagas restantes, o técnico da seleção brasileira dá o recado. Eu tenho 45 nomes desde o início, quando nós começamos, que estão sendo observados. E tenho hoje na minha lista definidos 25. Eu vou ver alguns jogos ainda para ver se acrescento mais 1, 2. Então, todos esses jogadores que ainda sonham com essa possibilidade e não foram convocados, continuem jogando, que eu continuo observando. Ontem o Muricy, até mesmo aqui nesse estádio, falou que espero que o Felipão tenha visto o lance do Paulo Henrique Ganso, no quase gol que ele fez contra o Botafogo. Eu vejo tudo que puder nos campeonatos, mas a escolha é minha. Então, Ganso pode ter alguma chance? Não pode. Qual é o ouvido que está falando? Para esse ou para esse? Eu ouço, mas a escolha é minha. Eu não escalo o time dos outros. Para o técnico Luiz Felipe Scolari, a seleção brasileira é a favorita a conquistar o Mundial, que será disputado em 2014 aqui no Brasil. E quanto à declaração de Pelé, de que Espanha e Alemanha estão um pouco mais à frente na preparação do que o próprio Brasil, Felipão preferiu não polemizar, mas não deixou de responder ao rei do futebol. Quando o Pelé fala que a Alemanha, é possível que a Alemanha não chegue. Em 94 ele apostou na Colômbia. Bom, então se tu já tens o histórico, por que perguntar para mim? Essa história com o Pelé eu acho bobagem. O Pelé merece ser reverenciado e ele falou, a Alemanha e a Espanha estão um pouquinho à frente mesmo, mas a seleção brasileira é a grande favorita. Joga em casa, entrou num nível muito legal, está jogando no nível europeu com uma rapidez, com uma velocidade muito grande e por isso, aí entramos no segundo item, fica muito difícil de pensar em Paulo Henrique Ganso. O ritmo do Ganso está muito longe do ritmo da seleção brasileira. Claro que pode convocar, qualquer jogador que está atuando pode ser convocado, mas o ritmo do Ganso é o ritmo muito abaixo do ritmo da seleção brasileira. Ontem ele fez uma linda jogada na partida contra o Botafogo. Só. Tudo bem, é um jogador diferenciado, mas e daí? O ritmo da seleção é outro. Ele é um jogador especial, com toque refinado. Mas eu acho que não tem nada a ver com a seleção brasileira. Mas, enfim, o Felipão, como ele disse, a palavra é dele.
Voltamos a falar do São Paulo, que começa a semana pensando no jogo que pode salvar a temporada contra a Ponte Preta pela semifinal da Copa Sul-Americana. As informações do Tricolor Segura Coração, Luiz Henrique Gurian. Quem então, Michele? Vamos com o São Paulo, que teve a representação agora há pouco aqui no centro de treinamentos. Quem jogou ontem no empate com o Botafogo, partida em que Rogério Ceni chegou ao jogo dele de número 1117 com a camisa tricolor. É recorde mundial de participação de um atleta com uma única camisa. Esses já fizeram um trabalho de musculação e foram embora. E aí veio para a entrevista coletiva o Maicon, segundo volante, terceiro homem de meio campo. O fato é que ele disse o seguinte: agora é Ponte Preta e não dá para errar na quarta-feira se o São Paulo quiser reverter esses 3-1. Ouça. A gente não pode errar, né? Então acho que a gente tem que jogar os 90 minutos intenso, sem cochilar, porque se a gente tomar um gol fica mais difícil. Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas não podemos errar, temos que entrar atento para que a gente não seja surpreendido. Bom, o Maicon também falou a respeito de uma partida que ninguém acreditava no São Paulo e deu tricolor, que foi contra o Cruzeiro. Antes do jogo, todos apontavam que o São Paulo ia ganhar. E futebol é dentro de campo, 11 contra 11. Vou lembrar um jogo aqui no Brasileiro, que a gente foi jogar com o Cruzeiro, e todos falavam que a gente ia tomar uma surra lá e nós ganhamos. Então, torcida não entra em campo, lá dentro são 11 contra 11. E quem tiver melhor no dia vai sair vencedor. Agora é voltar aos treinamentos amanhã no período da tarde, 4 horas aqui no centro de treinamentos do bairro da Lapa e já concentração total, porque na quarta-feira tem em Mojimirim a Ponte Preta. Aliás, local do jogo que foi muito comentado. Vai ser, não vai ser, volta pro Moisés do Carelli, não vai. Toda essa pressão o Maicon vê assim. Eles queriam jogar no estádio deles, claro, é igual se acontecesse com a gente aqui. A gente ia querer jogar no Morumbi, que é a nossa casa. Mas só que a gente, jogador, não pode interferir aonde vai ser o jogo, se vai ser em Mogi ou se vai ser em Campinas. Então a gente tem que ir para lá e jogar. Muito bem, esse então é o pensamento do São Paulo para o jogo desta quarta, Mojimirim, 10 para as 10 da noite. Imagens, Josiel de Souza e André Tunes. Eu, Luiz Henrique Gurian, contei o São Paulo aqui para a TV Gazeta. Continuo achando legítimo a Ponte Preta pleitear, jogar no Moisés Lucarelli, é a casa dela, é o estádio dela e tantas decisões ela já participou, não finais de campeonato. Final de campeonato também, Campeonato Paulista e tudo mais. Com o Palmeiras. Mas, com o Palmeiras, exatamente. Já fez semifinal de Campeonato Brasileiro. Com o São Paulo, com o Grêmio, enfim. Mas por força do regulamento, o São Paulo reclamou e dentro da lei o São Paulo também tem o seu direito de reivindicar. Mas isso causou realmente um clima muito ruim para a partida, aumentou a rivalidade. Repito, pessoas de Mojimirim conversaram comigo hoje e o clima é de tensão, existe um temor do que possa acontecer em Mogi. Teme-se um confronto entre as duas torcidas já na estrada, no caminho de Mojimirim, torcedores que vêm de São Paulo, torcedores que partem de Campinas, e a gente fica torcendo para que tudo corra bem, Flávio. Não esqueça que confronto só se for torcida uniformizada com torcida uniformizada. Aí não tem problema nenhum, problema deles. Eu entendo que dentro de campo o São Paulo tem chance, sim. Claro, o São Paulo é um time importante, uma marca importante, até por isso poderia ter evitado toda essa confusão. A Ponte tem uma grande vantagem, vai ter que administrá-la, mas o jogo se joga lá dentro mesmo, não tem nada resolvido ainda não. O programa de hoje termina aqui. Gazeta Esportiva volta amanhã às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Excelente semana para você. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já. Um abraço. Tchau.